oportunizando as pessoas que querem saber sobre essa questão do sentido, o que tem a ver, afinal de contas, né? Muitas vezes, na linguagem coloquial, nós falamos bem assim, isso faz sentido. Não, isso faz sentido, isso não faz sentido. Né? No comum, nós costumamos falar isso, não é verdade? Então, mas como assim faz sentido, né? E o que tem a ver, né, uma abordagem dentro do campo da psicoterapia, da psicologia, enquanto ciência, né, trabalhar essa questão do sentido? Então, a gente vê que a vida, né, aí já entra um axioma importante que eu já vou introduzindo, né, que é toda abordagem por si traz um axioma. Por exemplo, na medicina, a saúde, a vida precisa ser preservada. Né? Então, você imagina que se na medicina não tivesse esse axioma de que a vida deve ser preservada em última instância, né, então, às vezes, não se teria o cuidado que temos, né, com a equipe médica, por exemplo, principalmente, de poder socorrer aqueles que, assim, estão sobre algum tipo de perigo de morte, vamos dizer assim. Né? E na logoterapia, um dos axiomas que preconizamos, né, é que a vida, toda situação, ela tem um sentido. É um sentido que precisa ser descoberto. É um sentido que não é inventado. É um sentido que não é criado. Por que que ele não é criado e por que que ele não é inventado? Porque se nós fôssemos criar sentido, se fôssemos inventar sentido, certamente inventaríamos conforme o nosso desejo e o nosso interesse. Mas a vida não é só assim, não é sempre assim. Claro que inventar e criar sentido não quer dizer que esteja errado. A questão é que na vida nós nos deparamos, em muitos momentos, com situações inevitáveis, que vai nos colocar em situação de dor, de sofrimento, que são situações onde eu vou precisar ter uma atitude, eu vou precisar dar uma resposta àquela situação. Então, como encontrar sentido numa situação assim? Né? Por exemplo, agora há pouco a professora Luciane falou sobre a questão de precisamos ser logo viventes. Então, é muito interessante até falar um pouquinho assim para vocês de como é que foi o meu encontro com a logoterapia, há 39 anos atrás, lá na cidade de São Luís, belíssima cidade, onde eu pude morar lá por 13 anos, onde conheci o Viktor Frankl, quando ele esteve aqui em 1984. E nessa época, eu trabalhava lá numa grande empresa, né, e uma empresa que estava aí, um projeto que estava sendo inaugurado lá, fui de Vitória para lá, né. Antes eu tinha morado em Belo Horizonte por 2 anos. E chegando a São Luís, eu, né, como uma pessoa, normalmente quando chego em algum lugar, eu vou procurar algum grupo de afinidade. No caso, aqui em Vitória, eu participava de grupo de jovens, né, ligado à Igreja Católica. E lá em São Luís eu fiz a mesma coisa. E lá tive o privilégio de conhecer o primeiro autor a citar Viktor Frankl em seus livros aqui no Brasil, que foi João Moana, um médico, né, um médico que se fez padre e que é um escritor, né, já faleceu já aí na década de 90, e que eu tive a oportunidade de receber das próprias mãos dele esse livro Em Busca de Sentido. Né? Esse livro Em Busca de Sentido, que acredito que todos, né, ou quase todos já conhecem, ele está na sua 57ª edição, mas na época, em 1984, ainda pela Sinodal, ainda não era pela Vozes, eu acabei lendo esse livro, mas o depoimento aqui, né, pessoal, é de que eu só levantei do lugar onde eu estava sentado, depois que eu terminei de ler esse livro, o tamanho foi o impacto que ele, naquela época, eu ainda jovem, né, com 20 e poucos anos, pude, na verdade, 20 anos, 19 para 20 anos, né, causou na minha vida, porque eu trabalhava numa grande empresa, o Brasil passava por momentos de crise econômica, de desemprego, inflação altíssima, e eu trabalhava numa grande empresa, tinha um ótimo salário, com 20 anos já tinha meu carro, já tinha o meu apartamento, e eu estava altamente insatisfeito, questionando muito, né? Na verdade, eu naquela época já estava pensando em aposentadoria, que ia se dar 30 e tantos anos depois. Então já está, meu Deus do céu, vou ficar aqui trabalhando, né, durante esse tempo todo. E quando eu li esse livro, ele me impactou muito, porque ele me confrontou, eu me senti desafiado, porque esse livro ele mexe com as suas estruturas ontológicas, as estruturas humanas. Por que mexe? Porque, de certa forma, a vida nos desafia. E eu ali também me vi diante de um desafio, ou seja,
Eu vou ficar nessa empresa, nesse trabalho, até me aposentar? É isso mesmo? Né? É aí que na logoterapia nós vamos falar na sua missão de caráter único, né? Então, o que é isso? É quando a gente se sente único e irrepetível diante de uma causa, diante da sua própria vida, diante da sua própria existência, e só você pode dar resposta. Ou seja, você é o único que pode, naquele momento, né, dentro da sua liberdade, do agir, né, da sua liberdade, poder dar uma resposta a essa situação. Então, nesse sentido, não foi tão rápido assim. O Viktor Frankl tinha estado aqui no Brasil em 84, mas Viktor Frankl ou um outro qualquer, assim, diríamos, né, na época não tinha a dimensão da importância que era o Viktor Frankl, porque era um primeiro contato, e, né, com o primeiro contato a gente nunca tem, né, não foi através de uma grande, assim, né, não tinha anteriormente, né, ouvido falar, ou coisa assim e tal, né. Então, mas hoje eu percebo o quão importante foi aquele momento, né, e o quanto a leitura desse livro mudou minha vida, porque a partir daí eu continuei trabalhando na grande empresa, né, durante 20 anos, né, eu não saí do meu trabalho, mas na minha missão de caráter único, eu resolvi mudar. Mudar como? Eu fui cursar filosofia, na época na Federal do Maranhão não tinha psicologia, então eu cursei filosofia. Lá eu conheci ótimos professores, conheci ótimos autores, estudei inclusive o Viktor Frankl. O curso de filosofia nos habilita, né, tanto na parte filosófica, era a licenciatura, né, filosófica, sociológica e psicológica. E dentro da psicologia ali eu já estudei o Freud, estudei o Adler, estudei o próprio Viktor Frankl, né, assim como outros, o Jung, né, assim como outros, o Allport, né, e outros grandes pensadores aí do saber psicológico, né? E logo depois da filosofia, eu fui cursar filosofia, agora já aqui na Federal do Espírito Santo, onde em 2000 eu me graduei. Ou seja, eu resolvi dar uma resposta à minha vida exatamente, né, dentro do meu caráter de algo único, mudando a mim mesmo perante aquela situação. Então, eu não queria trabalhar ou viver em função de uma aposentadoria, pelo contrário. Qual é a pergunta que eu me fazia? Eu falei assim, olha, trabalhar aqui na Vale do Doce, fazer o que eu faço, milhares gostariam de fazer bem feito, estariam muito satisfeitos. Agora, o que eu tenho a fazer da minha vida, o que eu tenho a acrescentar, né, naquilo que me é próprio, naquilo que somente eu posso fazer, então isso eu não posso passar para ninguém. Então, essa é a pergunta que a gente se faz. E o Frankl, na verdade, né, introduzindo essa questão já do sentido de uma forma incipiente, ele vai falar que não somos nós que perguntamos sobre o sentido da vida. É a vida que nos interroga. Nós somos interrogados pela vida. Nos cabe dar uma resposta à vida. Daí que vem, inclusive, né, essa estátua da responsabilidade. Eu gosto muito de entender responsabilidade como nossa capacidade de dar uma resposta, porque aí também nós já vamos entrar aí, né, naquilo que o Frankl entende conceitualmente como sendo liberdade, né? Ele fala que a liberdade está entre o estímulo e a resposta. Como assim? Olha, eu não tenho como não ser estimulado, né? É como eu falar para você bem assim, você tem condições de não, você consegue não ouvir o que eu estou te falando? Não, não tem porque você já ouviu. Não cabe a você não ouvir, simplesmente ouvimos. E se ouvimos, não temos como não negar que ouvimos, certo? Então, a mesma coisa é a resposta, a vivência, né, ou a afirmação da nossa liberdade. Nós não temos como não sermos estimulados, mas nós podemos escolher a resposta, né? Então, diante, assim, lá pelo psicodrama, né, do Moreno, onde ele bota a questão da ação adequada, que ele fala bem assim, pensar, sentir, pensar e agir. Então, nós sentimos, nós pensamos e nós agimos, né? Mas se nós sentirmos e agirmos, na verdade nós reagimos. Por quê? Porque nós pulamos o pensamento. Então, essa nossa capacidade de reflexão, essa nossa capacidade de razão, essa nossa capacidade de compreensão, né? De escolhermos, espera aí, eu estou sentindo isso, mas eu preciso primeiro dar conta
desse sentimento que eu estou tendo e pensar assim, dentro da hierarquia dos meus valores, qual é a melhor resposta? Qual a melhor resposta que eu posso dar a essa situação? Então, daí é que entra eminentemente a nossa capacidade, né, de sermos livres, de afirmarmos a nossa liberdade, certo? Liberdade essa que o Frankl vai situar aí na nossa dimensão, que ele chama de dimensão do espírito humano. Eu não vou falar aqui de dimensão espiritual para não confundir com questão religiosa, que é a logoterapia, né, muitas vezes. Ah, logoterapia, o pessoal da religião e tal. Sim, gente. A dimensão religiosa, ela está dentro de um campo, um enorme campo da nossa dimensão noética, né, que chamamos, da nossa dimensão noética, ela é uma parte. Sim, por quê? Porque a religião é uma manifestação humana. Se é uma manifestação humana, também é uma forma de compreendermos esse humano que está ali, né? A religião entendida aí em seus diversos aspectos, né? A questão do sentido não se coloca somente para pessoas religiosas teístas, né? Não. Independente se a pessoa é ateia, se acredita em Deus ou não, ela tem uma dimensão do espírito humano, né? Então, a dimensão religiosa, a gente costuma dizer assim, né, que na religião, o Frankl fala que a religião cuida da salvação da alma, a logoterapia cuida da cura da alma, é diferente, né? A religião, ela trata da questão, né, da eternidade jogado para o sentido futuro, no pós-morte, né? Mas estamos falando de vida, não que aí tinha a questão do suprassentido em Viktor Frankl, né? Mas estamos falando da questão da vivência nossa aqui, desse contexto social que estamos vivendo, dentro desse drama que cada um de nós tem, né, na sua existência. Então, a eternidade na logoterapia é entendido, né, está voltada ao passado. Mas como assim eternidade voltada ao passado? É porque tudo que nós realizamos, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós acrescentamos à vida, às pessoas com quem nós convivemos, isso está eternamente guardado no passado. E ninguém pode nos tirar isso, né? Então, isso é algo, né, que ninguém pode me tirar. E isso, então, nos confere dignidade como pessoa, por tudo que realizamos, por tudo que acrescentamos. Aí a gente vai, né, ver essa questão aí dos valores, né, que a logoterapia se apoia, que é tão importante, tá? Porque, por exemplo, uma pessoa idosa, né, ela olha para frente, muitas vezes ela não tem uma perspectiva de futuro, onde ela fala, poxa, é uma perspectiva cheia de realizações, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, mas ela olha, ela olha para o passado e vê o quanto a existência dela fez sentido, o quanto, né? Só um instante. O quanto o telefone tocou ali, gente. O quanto ela pode acrescentar ao mundo. Então, ela olha para trás e tem orgulho de si mesma, né? Então, tem esse sentimento de dignidade. Tá. Mas vamos aqui situar o Viktor Frankl no tempo, para a gente poder melhor compreender, porque a logoterapia ela está ali dentro da terceira escola vienense de psicoterapia, a primeira a psicanálise, a segunda a psicologia individual do Alfred Adler, né? O Freud, que nasceu em 1956, o Frankl nasceu em 1856, melhor dizendo, Freud. O Frankl nasceu 50 anos depois, 49, 50 anos depois, ali em 1905, né? Ambos nessa época, quando Freud, quer dizer, quando o Frankl nasceu, o Freud já estava aí com seus 50 anos, né? Então, a psicanálise, o Freud já tinha escrito ali a interpretação dos sonhos, né, ali em 1899, 1900, mais ou menos, quer dizer, e o Frankl, ali, um jovem, ali em Viena e tal, a época que eles viviam, né, era uma época muito próspera, materialmente falando, assim, na Europa, né, porque era uma época vitoriana, então, o método experimental, né, as ciências, trouxe muitas descobertas interessantes, o carro a combustão, energia elétrica, a lâmpada, o telefone, né, uma série né, inclusive no campo da medicina, o processo de hospitalização. Então, tinha muitos avanços que
a ciência experimental, pautada aí nas ciências naturais, né, ela trouxe. Só que isso vai mudar, né? E o Frankl vai falar o seguinte: cada época traz a sua necessidade própria, né? Então aí não é uma questão de dizer que o Freud estava errado, o Frankl estava certo, não. O Frankl vai dizer o seguinte: olha, cada época traz a sua necessidade, né? Então o Freud, quando viveu ali, 1856, 1870 para 80, quando ele se graduou em medicina, ele começou a desenvolver o pensamento dele, né, na psicanálise e tudo mais. Então, a necessidade que ele sentia pela observação que ele fazia, ou pelos pacientes que ele atendia, as necessidades eram aquelas. E, claro, o Freud, aí a gente vai ver uma questão também de método, né, que a pessoa se utiliza, porque na logoterapia nós vamos falar assim, que não existe uma natureza humana, existe uma condição humana, certo? Então, guardem isso, não existe uma natureza humana, existe uma condição humana. E qual é a diferença que isso faz, né, entre Freud e Frankl, por exemplo? Porque a natureza, quando fala natureza, a gente vai remeter ao método experimental, da química, da física, da biologia. Esse método experimental, ele tem critérios próprios de cientificidade. Ou seja, algo para ser científico, ele precisa ser controlado, controlável, observável, ele precisa ser mensurável e quantificável, certo? Agora, então, quer dizer, o ser humano, né, porque o positivismo, né, de Augusto Comte, de certa forma, ele veio como se fosse uma forma de superação, né, do negativo, né, que no caso seria o pensamento filosófico, né, então, e as ciências, né, se desenvolviam, inclusive a psicologia ali em 1871, quando surgiu lá em Leipzig, né, surgiu dentro de um laboratório estudando ratos, né, o comportamento de ratos e tudo mais. Então, baseado nesse método experimental de controle, de observação, né, o behaviorismo, quando surgiu como a psicologia enquanto ciência do comportamento, né? Então, tudo que podia ser observável. Tá, mas espera aí. Então, aí o ser humano, que até então na filosofia, dentro da sua dimensão ontológica, ele era, né, já se falava há muito tempo dessa questão do sentido da vida, né, dentro da sua dimensão ontológica, ele aspirava, né, a um sentido, tinha a noção de liberdade, né, mas, né, com o método experimental, o próprio Augusto Comte, né, quando criou pela primeira vez a sociologia, denominou a sociologia de física social, né? Então, olha só, ele queria pegar as leis da física e aplicar as leis sociais para ter exatamente esse controle, essa observação, né? Mas viu que não dava certo, né? Aí ficou como sociologia mesmo, Augusto Comte, que foi também um criador aí da sociologia. Então, quando o Frankl fala assim, não existe uma natureza humana, mas existe uma condição humana, é porque quando fala natureza, fala exatamente da questão do método. O método para se estudar a natureza é o método experimental da química, da física e da biologia, que é exatamente para algo ser científico, precisa ser quantificável, observável, mensurável e controlável. Agora, como é que você vai fazer isso, utilizar esses critérios dentro da dimensão do espírito humano? Daí a necessidade de tirar que o método experimental não dava conta, né, dessa questão, que aí a gente, no subjetivo, a gente entra na questão da intenção, a gente entra na questão, né, diversas características aí da dimensão noética, que o método experimental não dava conta. Então, o ser humano foi reduzido a uma dimensão psicobiológica, certo? A dimensão psicobiológica. Então, a psicanálise, né, tanto que uma das leis da psicanálise é a lei do determinismo psíquico, né? Então, olha só que, de certa forma, na psicanálise, há uma certa negação dessa liberdade humana, porque essa liberdade exatamente está nessa dimensão noética, que é a dimensão do espírito humano. Então, e o ser humano, né, nessa dimensão, nesse primeiro momento, das abordagens psicológicas que surgiram, a psicologia enquanto ciência nessa época, foi estudada enquanto organismo psicofísico, né, para poder exatamente ter essa validação científica, né? Então precisava-se fazer essa redução, ou seja, essa questão do espírito humano, essa abertura, né, do humano à vida,
essa questão da liberdade, ela não tinha como caber dentro desses critérios. Daí a grande importância de falarmos qual é a base filosófica, afinal, científica da logoterapia. É exatamente a fenomenologia, não é o método experimental. Né? Exatamente porque, na fenomenologia, o Frankl ele vai encontrar elementos para fundamentar, né, esse ser de liberdade e responsabilidade que ele compreende ser o ser humano. Vamos pegar um exemplo prático. Nesse livro, Em Busca de Sentido, né, se a gente pega aqui a primeira fase, né, do Frankl no campo de concentração, quando ele chega ao campo de concentração, ele faz uma afirmação. Ele fala bem assim: nada mais nos resta que a nossa existência nua e crua. Nada mais nos resta senão a nossa existência nua e crua. Sabemos que o Frankl, a partir desse momento, ele nunca mais viu a esposa, que tinha... O Frankl, nessa época, estava com 45 anos, né? Nunca mais ele viu a esposa, né? Nunca mais viu os pais e nem o irmão, né? Ele foi reencontrar a irmã nesse congresso que teve aqui no Brasil, em 1984, aonde essa irmã foi recebê-lo no aeroporto, e até então ele não sabia, né? Não sabia que a irmã morava aqui no Brasil. Então houve esse encontro aqui maravilhoso, né? Que é proporcionado ao Frank, que foi a única sobrevivente. Mas voltando lá, nada mais nos resta quando o Frank entrou no campo de concentração, que a nossa existência nua e crua, porque tudo foi tirado do Frankl. Quando eu falo tudo aquilo que podia ser tirado. Ou seja, ele era diretor, né, de um hospital em Viena, diretor clínico. O Frankl era neurologista, psiquiatra, neurologista, né, e ele pensou, inclusive, que iria para o campo de concentração e poderia lá prestar seus serviços enquanto profissional médico, né. Ele tinha uma família, ele tinha, né, um casamento, tinha uma esposa, né, e, de repente, ele vira um número. É colocado um uniforme listrado nele, um número, né, e dizem para o Frankl, né, para ele sempre estar apto ao trabalho, ou seja, faça tudo para sobreviver, ou seja, diga sempre sim à vida. Foi quando o Frankl fala que ele faz uma promessa para si mesmo de não lançar-se a cerca, né, ou seja, não optar pelo suicídio, que quando se perde a esperança, né, opta, foi uma das coisas que ele observou no campo de concentração, que quando a pessoa perde esperança, ele se entrega, né, quando ele via assim, uma pessoa fumando o seu último cigarro, né, ele sempre guardava algum cigarrinho para depois, quando a pessoa entregava-se ao último prazer, né, aquela pessoa ela estava se entregando a vida também, ela estava entregando os pontos. E muitos lançavam-se à cerca elétrica. E ele prometeu a si mesmo que nunca iria fazer isso, mas estar sempre apto ao trabalho. Então sabemos que o Frankl, apesar de todas as condições adversas, né, ele foi muito resiliente. Daí a gente falar de um novo, né, o primeiro que falamos, né, de que a vida sempre tem um sentido, né, e precisa ser descoberto. Aí é um novo axioma que trazemos na logoterapia, qual seja, né, de que a dimensão do espírito humano nunca adoece. Então, nós temos uma reserva infinita de saúde na nossa dimensão do espírito humano. Então, nós podemos estar com essa dimensão com bloqueada ao acesso, ou com dificuldade de acesso, mas ela nunca adoece. Então, apesar de toda a contingência, de toda a condição, e daí a afirmação do Frankl, que não existe uma natureza humana, existe uma condição humana, onde eu vou precisar dar
propostas à vida segundo os desafios que a própria vida me faz no dia a dia. E são desafios comuns, não são desafios dramáticos, no caso, né, como esse que o Franco viveu. Esse desafio, por exemplo, que eu passei mesmo aos 20 e poucos anos, de achar que ia trabalhar em função de uma aposentadoria, onde eu não me sentia acrescentando algo que era próprio meu no trabalho que eu desenvolvia. Não, peraí, eu posso dar muito mais, eu acho que eu tenho alguma coisa a acrescentar ao mundo e às pessoas, que na verdade eu era um chato lá na empresa que eu trabalhava, porque eu queria falar de coisas, né, humanas, queria falar de coisas, né, política, falava de religião, falava de coisas que estavam acontecendo no campo da política e ensinava as pessoas sobre regras de aposentadoria, sei lá, mas ninguém queria saber disso. Eu me sentia um chato, passava 8 horas lá e as pessoas falando de assuntos assim que, né, de fato não me interessavam bastante e que às vezes eram forma também dessas pessoas suportarem esses momentos, mas que não me acrescentava e eu também não conseguia acrescentar, então é um sofrimento isso. Quando você está no lugar onde você sente que você não consegue acrescentar, ou seja, você não consegue ser você mesmo, né? Você não consegue ter uma interlocução, você não consegue ser enxergado, você simplesmente está desempenhando um papel, né? E não tem ali um crescimento humano, porque aí a gente vai entrar numa outra questão também tão importante, né, na logoterapia, que é essa da dimensão, a dimensão do espírito humano nunca adoece, de que estamos num processo de humanização, né? A logoterapia é uma afirmação da dimensão, né, do espírito humano, a dimensão noética, através da busca pelo sentido da vida, pela realização de valores, entende? Dentro de um processo de humanização.